Olá, como eu prometi, eu vou começar a gravar uma sequência de vídeos que vai falar justamente sobre a PNL, Programação Neurolinguística, falar sobre os estados emocionais, que para mim foi um dos grandes ganhos na minha vida. E o que eu quero compartilhar com você é justamente sobre isso, os benefícios que a PNL trouxe para a minha vida. Até eu não conhecer a PNL, eu tinha várias dificuldades, que se apresentavam na minha vida. E uma delas era como os estados emocionais me influenciavam muito. Quando eu digo estados emocionais, é aquela estratégia mental, já definindo um pouquinho sobre isso, que provoca um diálogo, um discurso aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, é aqui. E esse discurso, perceba uma coisa, todas as vezes que você vai fazer algo que é muito importante, que você precisa muito, muito fazer, e de repente você começa a perceber que as coisas elas não vão se desenvolvendo como você gostaria, porque aquelas vozezinhas começam a aparecer. Que vozes são essas? Acho que não vai dar certo, todas as vezes que você faz dá errado, o que as pessoas vão pensar. E essas vozes começam a povoar. São essas vozezinhas que definem as estratégias mentais que a gente usa contra a gente mesmo ou a favor. Quando eu digo contra, eu acabo desenvolvendo um discurso muito pessimista sobre aquilo que eu vou fazer. Olha que interessante, o que a nossa própria mente faz. Eu conversei muito sobre isso hoje, falando sobre as emoções positivas, e a importância dessas emoções positivas em nos proporcionar estados emocionais saudáveis. E quando eu falo nisso, me vem logo essa percepção dessas vozes que vêm na nossa mente e que ficam ali só minando a saúde daquilo que a gente pretende fazer. Isso acontecia muito comigo, muito. Às vezes, histórias inteiras se desenvolviam na minha mente sem ter acontecido absolutamente nada. Consequência disso, aumentava a minha pressão arterial, eu ficava já decepcionado, eu ficava já desmotivado para fazer as coisas. Eu nem fazia porque a minha estratégia mental já estava me derrotando. Ou seja, usava uma estratégia de pensamento que não me ajudava. E tudo se processa, sabe onde? Aqui na nossa mente. É impressionante. Como é que isso acontece? Quando nós pensamos algo, se gera uma imagem. E essas imagens é que constroem como se fosse um panorama ou muito pessimista, que impede a gente de fazer as coisas, porque parece que tudo vai dar errado, ou um panorama otimista. Como a nossa tendência é uma tendência, tá? Isso, estudos científicos apontam que nós temos tendência a desenvolver pensamentos mais pessimistas, por uma questão de proteção. A gente pode, num outro momento, falar sobre isso, né? Uma proteção mental, é uma proteção que nós nascemos com ela, de preservação da vida. Só que esse caminho de preservação da vida, às vezes, nos leva a um pessimismo muito grande, porque eu deixo de fazer as coisas porque é perigoso. Aquilo pode fazer mal para mim. E isso acaba também contaminando outras dimensões da vida, sem querer, mas acontece. E de repente a gente vive um ambiente onde tudo parece que está jogando contra a gente, inclusive a própria mente. E a PNL, o que ela me fez? O que ela me ajudou? A dar conta dessas estratégias mentais, a mudar esse jogo mental que eu fazia contra mim mesmo. Isso era tão sério, tão grave, meus amigos, que eu deixava de fazer coisas super interessantes porque eu já havia me derrotado. Eu já havia visto a imagem, agora eu vou definir bem direitinho, eu vou detalhar, Eu via uma imagem de passar vergonha, era como eu me via. Eu via nessa imagem que eu gerava na minha mente, tipo, as pessoas caçoando de mim, rindo de mim. É como se o que eu fosse compartilhar ali com aquelas pessoas não tivesse o valor necessário para mim mesmo. E essas imagens que eu gerava eram imagens justamente de derrota.
de coisas que poderiam acontecer, de repente eu ser contestado, ou dizendo que o que eu estava fazendo ali era totalmente errado, de onde eu tinha tirado isso, tudo isso se passava na minha mente. É isso que acontece, porque se geram imagens. E tem um pressuposto da PNL que eu gosto muito, que é mente, corpo e emoção ocupam o mesmo sistema. Tudo que a gente pensa se geram imagens, o corpo sente, as emoções acabam fluindo e a gente perde um pouco o que é a gestão das emoções. E hoje, eu conversando justamente sobre essa gestão das emoções, veio um insight muito bacana, né? Uma colocação muito bacana, que foi a seguinte: eu determino o conteúdo das minhas emoções. Eu determino o valor que essas emoções podem ter para mim. Por exemplo, se eu der uma visão pessimista das minhas emoções, é como eu vou sentir. E sou eu que determino quanto tempo isso vai durar. Olha só que interessante. A mente acaba o quê? Também podendo fazer a gestão disso. Eu posso dizer, não, eu quero deixar isso ir, eu quero deixar isso fluir, ou eu posso dizer, não, eu vou segurar isso. E às vezes a gente segura semanas, meses, anos, aqueles estados emocionais que nos prejudicam. E a PNL, a programação neurolinguística, ela nos ensina a como fazer a gestão dessas emoções, a como lidar com isso. E existem algumas estratégias, né? Existem algumas formas, e a primeira delas, olha que interessante, é eu identificar que estratégia é essa que eu estou usando contra mim mesmo. É eu parar realmente, peraí, a gente para um pouquinho, eu sempre digo isso, respira e diz assim, o que está se passando na minha cabeça, apenas na minha mente, e que está me incomodando e me atrapalhando? Por quê? Que eu não estou conseguindo fazer. Aí eu começo a o quê? A ver que imagens são essas que eu estou gerando. E geralmente eu tenho um papel que eu coloco do meu lado ali e começo a anotar aqui, né? O que está acontecendo? Que emoções são essas que estão perpassando pela minha mente? O que elas estão fazendo comigo? Aí eu coloco sensação, imagens. Exemplo, tá? O circo pegando fogo. Tá? Então não vou entrar no circo porque ele pode pegar fogo. Aí eu começo a fazer justamente, eu jogo curiosidade em cima disso, mas espera aí, no circo tem segurança. No circo, se for organizado e direitinho, tá tudo bem, eu vou entrar e vou me divertir. Não vai cair a lona em cima de mim. Quando eu era garoto eu tinha medo, eu achava que a lona ia cair em cima de mim. A lona não vai cair em cima de mim, né? Não vai acontecer nada, eu vou dar grandes gargalhadas e vou sair de lá bem. Então eu comecei a descobrir que existiam estratégias que jogavam contra mim, como acontece até hoje. Quando eu percebo que tem algo vindo de encontro a mim, eu paro um pouquinho e analiso. Peraí, que imagem é essa? Faz sentido eu segurar isso? Não, não faz, então eu deixo ir embora. Como veio, eu deixo seguir. Então a gente começa, nesse processo, a fazer a gestão dessas estratégias mentais que a gente acaba utilizando e geralmente elas nunca são favoráveis. Aí eu coloco uma estratégia mental mais favorável. Eu me permito ir ao circo e assistir e me divertir. E o que eu faço? Aquela imagem, né, uma coisa que eu uso, que eu gosto muito de usar. Aquela imagem fixa da lona caindo em cima de todo mundo e eu lá embaixo, como eu pensava quando eu era criança, o que eu faço? Eu olho aquela imagem, eu fixo aquela imagem ali na minha frente como se tivesse uma tela, aí olho para frente, fixo aquela imagem ali, aí ao invés de eu colocar ela bem colorida, né, como ela é no início, porque a gente tem que identificar se ela está colorida ou se está preto e branco, e geralmente está com muitas cores vivas, eu começo a transformar em preto e branco na minha mente. Eu vou tirando as cores e vai ficando preto e branco, depois eu vou desbotando, desbotando, desbotando. Sabe quando a gente... Aqui em Belém não, né? Porque não precisa tomar banho de chuveiro quente, porque aqui já faz muito calor.
Mas quando a gente toma banho de chuveiro quente e está numa cidade que faz muito frio, e a gente olha o espelho está todo embaçado, aí eu deixo a foto ficar toda embaçada e vou diminuindo o tamanho, diminuindo. Aí, não contente ainda com o tamaninho, porque eu diminui bastante, aí eu vou distanciando na minha visão, como se tivesse lá um pontinho bem pequenininho. E não satisfeito ainda, eu ainda faço o seguinte, eu vaporizo assim, em 1000 pedacinhos, como se explodisse uma pequenina explosão. E depois eu volto, não é, para mim mesmo, para analisar se aquela imagem ainda está ali da maneira que eu imaginava. Geralmente não está, geralmente dá muito certo a gente tirar a cor, desfocar a imagem, é um outro recurso também que eu uso muito. Eu mentalizo a imagem que está me atrapalhando, eu desfoco aquela imagem todinha, como se estivesse, sabe quem usa óculos e tira? E que não consegue enxergar direito e definir das imagens, eu faço isso, eu vou desfocando, vou diminuindo e vou distanciando, pum. E depois o que que eu faço? Isso aqui, o que que eu faço? Eu crio uma nova imagem ali na minha frente, de como se eu estivesse me divertindo, com os amigos ali, correndo tudo bem. Então tem como a PNL ela nos dá vários recursos, não é? Para que a gente possa realmente controlar esses estados emocionais. E um deles é usando justamente a visão, a audição, o sentir, né? O sinestésico. Então a gente faz um conjunto ali de ferramentas para que a gente possa, aos poucos, ir fazendo a gestão de tudo isso que está se passando dentro. Lógico que a gente precisa praticar bastante, e se a imagem continua incomodando, a gente pode repetir mais uma vez, e existem outros recursos. Mas eu sempre digo, para mim, o que fez a diferença foi quando eu comecei a identificar as estratégias mentais que me atrapalhavam. Ou seja, aquilo que estava jogando contra mim, o que eu mesmo estava dizendo para mim mesmo e que não estava me ajudando em absolutamente nada. Então, um dos benefícios foi esse, eu ter consciência de que eu posso gerir os estados emocionais e que eu posso evitar que as imagens comecem a ganhar proporção e gerar histórias que não são favoráveis. E isso como eu fazia comigo? Eu aprendi quando começa, né, a gente usa muito, é matriz de pensamento, é como se um pensamento fosse desencadeando um novo pensamento. É quando a gente percebe já tem um filme passando na nossa mente que não nos favorece em nada. Então, a PNL, ela me trouxe esses benefícios pessoais e grandiosos, porque muitas questões eu comecei a trabalhar a partir dessas ferramentas da programação neurolinguística. E que eu vou, né, nesses dias agora, compartilhar algumas histórias, algumas mudanças, algumas ressignificações, algumas coisas que a PNL me trouxe de grande benefício. Hoje eu sou training, né, eu trabalho, né, formando practitioners em PNL, master em PNL, e eu gosto demais, né? Então, essa semana a gente vai conhecer um pouco mais a PNL. Eu já comecei contando uma história, né? Mas durante essa semana a gente vai gravar menores, colocar algumas informações interessantes para quem quer conhecer mais a programação neurolinguística. Então, muito obrigado, tá? Eu agradeço. Eu vou colocar no YouTube, né? Estou colocando aqui no YouTube e vou deixar uma pequenina amostra lá no Instagram. Você que gostou, compartilha com as pessoas, porque às vezes a gente passa por tantas situações e acha que não tem um caminho, que não tem sentido, que não sabe o que fazer. E a PNL nos ajuda muito nesse aspecto de dar um direcionamento para que a gente não fique aí achando que tudo acontece com a gente não sabe o que fazer. E é isso, tá bom? Se gostou, compartilha, curte aqui o canal que eu tenho, é um canal recente. E eu agradeço muito esse tempinho que você está dedicando para assistir esse vídeo, tá bom? Um grande abraço.
e até breve.